Conversando com Deus, Livro 3, Capítulo 7, Parte 13. Eu sinto admiração e respeito ao ler estas palavras. Obrigado por estar aqui comigo, com todos nós, porque milhões leram suas palavras nestes diálogos e milhões ainda as lerão. E é um presente maravilhoso, Senhor, entrar em nossos corações. Meus seres mais queridos, eu sempre estive em seus corações, mas estou feliz por agora realmente me sentirem lá. Eu sempre estive com vocês, nunca os abandonei. Eu sou vocês e vocês são eu. E nós nunca seremos separados, porque isso não é possível. Mas em alguns dias eu me sinto terrivelmente só. Às vezes, acho que estou travando essa batalha sozinho. Isso é porque você me deixou, meu filho. Deixou de ter consciência de mim. Contudo, quando tem consciência de mim, nunca pode estar sozinho. Como eu posso ter essa consciência? Leve-a aos outros, não conquistando adeptos, mas por meio do exemplo. Seja a fonte do amor que eu sou nas vidas de todas as pessoas, porque o que dá aos outros, dá a si mesmo, porque só há um de nós. Obrigado. Sim, o Senhor já disse isso. Seja a fonte de tudo o que quiser experimentar, a fonte disso nas vidas das outras pessoas. Sim, esse é o grande segredo, o conhecimento sagrado. Faz aos outros o que gostarias que fizessem a ti mesmo. Todos os seus problemas e conflitos e todas as suas dificuldades em criar em seu planeta uma vida de paz e felicidade baseiam-se em sua incapacidade de compreender essa simples instrução e segui-la. Eu entendi. Mais uma vez o Senhor falou tão simples e claramente que eu entendi. E tentarei não deixar escapar isso de novo. Você não pode deixar escapar aquilo que dá. Lembre-se disso. Obrigado. Agora posso lhe fazer mais algumas perguntas sobre a alma? Eu tenho mais um comentário geral a fazer sobre a vida que você está tendo. Por favor, faça. Você acabou de dizer que às vezes acha que está travando essa batalha sozinho. Sim. Que batalha? Isso foi uma figura de linguagem. Acho que não. Acho que foi um verdadeiro indicador de como você e muitas pessoas realmente se sentem em relação à vida. Você enfiou em sua cabeça que há uma batalha, algum tipo de luta acontecendo aqui. Bem, às vezes parece que há. Não tem de haver e tampouco de parecer que há. O Senhor me perdoe, mas acho difícil acreditar nisso. O que é exatamente o motivo pelo qual essa não tem sido a sua realidade? Porque você torna real o que acredita que é real. Mas eu lhe digo que sua vida não foi criada para ser uma luta e não tem de ser, agora e nunca. Eu lhe dei as ferramentas com as quais criar a realidade maior. Você simplesmente escolheu não usá-las, ou, para ser mais exato, não soube usá-las. As ferramentas às quais me refiro são as 3 ferramentas da criação. Não falamos muito nelas em nosso diálogo. Sabe quais são? O pensamento, a palavra e a ação. Ótimo, você se lembrou. Certa vez eu inspirei Mildred Hinckley, um mestre espiritual meu, a dizer: vocês nasceram com o poder criativo do universo na ponta de suas línguas. Essa é uma afirmação de implicações surpreendentes, como é esta verdade de outro de meus mestres. Você terá aquilo em que acreditar. Essas 2 afirmações têm a ver com o pensamento e a palavra. Outro de meus mestres disse isto em relação à ação. O início é Deus. O fim é a ação. A ação é Deus criando ou experimentando. Vou fazer outra pergunta. É possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? É claro que sim. Não. Quero dizer, sentir o mesmo tipo de amor profundo e pessoal que em geral reservamos para uma só pessoa, ou pelo menos uma pessoa de cada vez. Por que você desejaria reservar o amor? Por que desejaria mantê-lo de reserva? Porque não é certo amar mais de uma pessoa assim. É uma traição. Quem lhe disse isso? Todos me disseram isso. Meus pais, minha religião e minha sociedade me disseram isso.
Esses são alguns dos pecados do pai, passados para o filho. Sua própria experiência lhe ensina que amar alguém sem reservas é a coisa melhor que pode fazer. Contudo, seus pais, mestres e pastores lhe dizem outra coisa, que só pode amar assim uma pessoa de cada vez. E não estamos falando apenas de sexo aqui. Se você de algum modo considera uma pessoa tão especial quanto outra, frequentemente acaba tendo a sensação de que traiu essa pessoa. É isso mesmo que acontece. Então você não está expressando o verdadeiro amor, mas um tipo falso de amor. Até que ponto o verdadeiro amor poderá se expressar dentro da estrutura da experiência humana? Que limites estabeleceremos? Alguns diriam deveríamos estabelecer para essa expressão. Se todas as energias sociais e sexuais fossem liberadas sem restrições, qual seria o resultado? A total liberdade social e sexual é a negação de todas as responsabilidades ou a expressão máxima da liberdade? Toda tentativa de restringir as expressões naturais do amor é uma negação da experiência da liberdade e, portanto, uma negação da própria alma, porque a alma é a liberdade personificada. Deus é, por definição, liberdade, porque é ilimitado e irrestrito. A alma é Deus em miniatura, por isso, rebela-se quando lhe são impostos limites, e é como se morresse novamente sempre que aceita limites externos. Nesse sentido, o próprio nascimento é uma morte, e a morte é um nascimento, porque no nascimento a alma se vê com as grandes limitações de um corpo, e na morte escapa novamente dessas limitações. Faz a mesma coisa durante o sono. A alma voa de volta para a liberdade e se alegra mais uma vez com a expressão e experiência de sua verdadeira natureza. Contudo, sua verdadeira natureza pode ser expressada e experimentada enquanto ainda está com o corpo? Essa é a pergunta que você faz e que o leva ao objetivo da própria vida. Porque se a vida com o corpo não é nada mais do que uma prisão ou limitação, então o que de bom pode advir dela e qual pode ser sua função ou razão? Sim, acho que é isso que eu estou perguntando. Pergunto em nome de todos os seres que sentiram as grandes limitações da experiência humana. E eu não estou me referindo às limitações físicas. Sei que não. Mas às emocionais e psicológicas. Sim, sei, eu compreendo. Entretanto, todas as suas preocupações estão relacionadas com a mesma pergunta mais ampla. Sim, mas deixe-me terminar. Durante toda a minha vida, eu me senti muito frustrado com a incapacidade do mundo de me deixar amar quem quisesse exatamente como quisesse. Quando era mais jovem, diziam-me para não falar com estranhos ou dizer coisas inadequadas. Lembro-me de que uma vez, andando por uma rua com meu pai, encontramos um mendigo pedindo esmolas. Eu imediatamente senti pena do homem e quis lhe dar algumas das moedas que tinha no bolso. Meu pai me impediu, fazendo-me seguir em frente. Isso é gentalha, disse. Apenas gentalha. Era assim que ele se referia a todos que não correspondiam às suas definições do que era um ser humano digno. Eu me lembro de uma outra ocasião em que meu irmão mais velho, que não vivia mais conosco, não pôde ir à nossa casa na véspera de Natal por causa de uma briga que tinha tido com meu pai. Eu adorava meu irmão e queria que ele ficasse conosco naquela noite, mas meu pai o barrou na varanda. Minha mãe ficou arrasada. Era filho dela de um casamento anterior. E eu fiquei totalmente confuso. Como poderíamos não amar ou desejar a presença de meu irmão na véspera de Natal apenas devido a uma briga? Que tipo de desavença poderia ser séria a ponto de estragar o Natal, quando as guerras tinham sido suspensas por uma trégua de 24 horas? Isso meu pequeno coração de 7 anos desejava muito saber. Quando eu fiquei mais velho, aprendi que não era apenas a raiva que fazia o amor parar de fluir, mas também o medo. Era por isso que não podíamos falar com estranhos, mas não apenas quando éramos crianças indefesas, também quando éramos adultos. Eu aprendi que não era certo cumprimentar estranhos e que havia certas regras de etiqueta a seguir com uma pessoa à qual você tinha acabado de ser apresentado, nenhuma das quais fazia sentido para mim. Eu queria saber tudo sobre essa nova pessoa e que ela soubesse tudo sobre mim, mas não. As regras diziam que era preciso esperar. E quando a sexualidade passou a fazer parte da minha vida adulta, aprendi que as regras eram ainda mais rígidas e limitadoras. E eu ainda não as entendo.
Eu descobri que só quero amar e ser amado do modo que achar natural e agradável. Mas a sociedade tem suas regras e normas em relação a isso, que são tão rígidas que mesmo se a outra pessoa envolvida concordar com uma experiência, se a sociedade não concordar, os dois amantes são considerados errados e, portanto, condenados. O que significa tudo isso? Bem, você mesmo disse, medo. Tudo isso está relacionado com medo. Sim, mas esse medo é justificado? Essas limitações não são impostas apenas devido aos comportamentos da nossa raça? Por exemplo, um homem conhece uma mulher mais jovem, apaixona-se por ela e deixa sua esposa. Eu só estou dando o exemplo. Então lá está ela, sozinha com seus filhos, com 39 ou 40 anos e sem capacitação profissional. Ou pior ainda, deixada sem recursos aos 64 anos por um homem de 68 que se apaixonou por uma mulher mais nova do que sua filha. Você acha que o homem que descreve deixou de amar a esposa de 64 anos? Bem, ele age como se tivesse deixado de amar. Não é sua esposa que ele não ama. E não é dela que deseja escapar. É das limitações que sente que lhe foram impostas. Ah, isso é absurdo. É desejo, puro e simples. É um velhote tentando recuperar sua juventude, querendo estar com uma mulher mais jovem, incapaz de reprimir seus desejos infantis e manter a promessa feita à esposa que ficou ao seu lado durante anos em todos os momentos difíceis. É claro que sim, você descreveu isso perfeitamente. No entanto, nada do que disse muda uma coisa que eu disse. Em quase todos os casos, o homem não deixou de amar sua esposa. São as limitações que ela lhe impôs, ou as que lhe impôs a mulher mais jovem quando afirmou que o deixaria se ele continuasse com sua esposa, que provocaram a revolução. O que eu estou tentando dizer é que a alma sempre se rebela contra qualquer limitação, que é isso que causou todas as revoluções na história da humanidade, não apenas a revolução que faz um homem deixar sua esposa, ou uma esposa deixar seu marido, o que, a propósito, também acontece.